A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. É um prazer muito grande nessa noite estar retornando a essa casa. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos pastores, pastor Edson. Aleluia. Louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui se faz presente. Meu amigo pastor Washington, que nos fez o convite, mais uma vez foi canal de bênção. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda irá fazer nas nossas vidas essa noite. Amém? Quero aqui louvar a Deus, não podia, aleluia, estar aqui e deixar de louvar a Deus pela vida da minha esposa, que costumeiramente me acompanha nas agendas, e nessa noite está aqui presente para louvarmos e engrandecermos ao nome do Senhor Jesus juntos. Amém? Amém? Glória a Deus. Livro 2 Reis, abra comigo no tema dessa campanha. Aleluia, vamos estar fazendo menção. E eu tenho certeza que Deus, aleluia, irá se manifestar nas nossas vidas através da palavra. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diga glória a Deus. E diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então, o azeite parou. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai querido, nessa noite mais uma vez em oração, meu Pai, diante da Tua palavra. Espírito Santo, te clamamos, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, venha falar aos nossos corações. Te clamamos, Espírito Santo, que o Senhor venha fazer uma grande obra, meu Pai, que a Tua palavra nessa noite venha ser como uma flecha, meu Deus, para penetrar o mais profundo da nossa alma, que venhamos sair transformados nessa noite pelo poder da Tua palavra, crendo, meu Pai, que o Senhor é um Deus que pode operar grandes coisas nas nossas vidas, e assim o Senhor fará para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Podemos tomar os seus assentos, eu prometo que serei breve nessa noite, mas eu creio que Deus, algumas coisas irá tratar, aleluia, para conosco, amém? Irmãos, o texto é um texto muito belo, esse texto é um texto bastante conhecido e ministrado nas igrejas, mas o que nos chama a atenção é que estamos diante de uma história de grande terror para a vida de uma mulher. Aquela mulher, ela se apresenta diante do profeta, e se a gente for analisar a retórica dela no texto, a gente vai entender que ela realmente está apavorada. E se a gente for analisar o texto e os costumes daquela época, a gente vai entender que aquela mulher, ela está apavorada e com grande razão. Porque aquela mulher, ela foi emancipada para, assim, ser possuída pelo seu marido, para cuidar da casa, para cuidar do lar. A obrigação que ela tinha não era com o sustento da casa, a obrigação que ela tinha não era com o sustento dos seus filhos, mas sim com os afazeres da casa. Mas agora o texto nos diz que ela perde o seu marido, o principal mantenedor da sua casa, o principal provedor da sua casa, e aquela mulher, ela entra em desespero, irmãos. Por quê? Porque ela já não tem mais quem o sustentasse, quem a sustentasse, quem sustentasse os seus filhos, e isso faz com que aquela mulher, ela ficasse desesperada, isso faz com que aquela mulher, ela olhasse e não visse solução. Irmãos, quantas das vezes isso acontece nas nossas vidas,
Quantas das vezes a gente olha as situações que nos cercam, as situações que batem na nossa porta e a gente vê, aleluia, os quatro cantos e não enxerga uma solução, não enxergamos uma saída, e a gente nos identifica com esse texto, porque agora essa mulher, ela está vivendo isso, e muitas das vezes a gente vive o que esta mulher viveu naquele momento, não no sentido figurado da história, mas sim no sentido da situação, aleluia, que aos olhos do homem não tem uma saída, que aos olhos do homem não tem uma situação, uma solução. Mas eu venho aqui em nome do Senhor Jesus nessa noite para dizer que quem tem azeite, Deus vai operar grandes milagres. Aleluia. Deus, Ele vai multiplicar na sua casa. Deus, Ele vai operar um grande milagre. Deus, Ele vai prover na sua família, na sua parentela. Deus, Ele é um Deus soberano. Deus, Ele é um Deus justo. Deus, Ele é um Deus que não desampara os seus. Deus, Ele é um Deus que age, aleluia, nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Porque um Deus, o que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é, aleluia, Ele é especialista em ir na contramão da humanidade. Quando a humanidade pensa que não tem jeito, quando a humanidade pensa que não tem saída, pensa que não tem solução, Deus, Ele vem na contramão da história para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que ainda tem saída, para mostrar que ainda tem solução para a minha e para a tua vida, e é assim que nós queremos que crer, é assim que nós temos que viver, aleluia, crendo na palavra do Senhor, porque Deus, Ele é poderoso para mudar a história da nossa vida. Aleluia, amém? Quem pode dar um glória a Deus? Deus, Ele está presente nesse lugar, irmãos. Mas o que me chama mais atenção, irmãos, nesse texto, é porque a Bíblia fala que ela se apresenta diante do profeta e ela vai dizer, aleluia, acerca do falecimento do marido dela. Ela vai dizer para o profeta Eliseu que o marido dela está morto, que o marido dela morreu, que o marido dela faleceu. Aleluia. Aí ele vai olhar para a situação, ele vai ficar observando aquela mulher, desabafando com ele. E, irmãos, aqui eu gostaria de abrir um parêntese nessa história para dizer que, segundo os costumes daquela época, aquela mulher ela não podia dirigir a palavra para aquele homem. Segundo os costumes daquela época, aquela mulher ela não podia ter um contato direto com ele, aquela mulher ela não podia sequer liberar uma palavra para aquele homem, mas agora ele está vendo aquela mulher conversando com ele, desabafando com ele, contando a sua vida, contando a sua história, e ele escuta. Aí ela vai dizer, tu sabe, aleluia, que o meu marido ele era temente. Tu sabe que o meu marido ele era servo. Irmãos, os principais princípios para a gente viver o milagre é o temor e a servidão a Deus. Os principais princípios, irmãos, para a gente ver Deus agir na nossa vida, é o temor a Deus e a servidão a Ele. Quando a gente teme a Deus, quando a gente serve a Ele em espírito e em verdade, quando a gente revela o mais profundo da nossa alma, dizendo, Deus, muitas das vezes eu sou fraco, muitas das vezes eu sou falho, na maioria das vezes, inclusive, mas o meu coração está aberto para te receber, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Aí Deus, Ele olha para a gente e fala, esse aqui eu tenho que cuidar, porque Ele reconhece quem Ele é e reconhece também quem eu sou. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas se a gente for analisar, irmãos, o que ela está querendo dizer para o profeta Eliseu, ela está declarando uma história que aconteceu no passado, porque segundo alguns historiadores, aleluia, eles vão relatar acerca dessa história e vai dizer que o marido daquela mulher, ele foi uma pessoa que cuidou de alguns profetas, quando Jezabel ela se levanta com chacina para matar, para impedir, aleluia, proclamar da obra de Deus. Jezabel ela se levanta e começa a matar alguns profetas, e um homem que era mordomo de Acabe, por nome de Obadias, ele pega esses profetas e começa a esconder, a guardar em algumas cavernas, em uma caverna, quem sabe, aleluia, e a história vai nos dizer que ele começou a comprar, aleluia, grande quantidade de azeite para manter esses profetas escondidos, para alimentar esses profetas escondidos. Aí agora este homem está morto e esta mulher, a sua esposa, a sua viúva, ela está diante do profeta declarando o feito do seu marido. Ela está dizendo, meu marido, ele era servo, ele serviu com verdade, com amor, a obra de Deus, ele guardou os profetas, ele manteve os profetas, ele alimentou os profetas, e agora eu e os meus filhos não temos nem o que comer, eu e os meus filhos não temos nem o que nos alimentar. Aí o profeta vai dizer para ela, e o que é que eu tenho com isso? Irmãos, isso aqui é forte, sabe por quê? Porque ele está dizendo para ela, eu, como homem, eu não posso fazer nada.
mas aquele que eu sirvo pode. Aquele a quem eu sirvo, ele pode mudar a sua história. Porque, irmãos, nós temos um grande costume de querer colocar a nossa confiança no homem. Nós temos um costume de querer, aleluia, colocar, firmar a nossa fé no homem, naquilo que o homem pode fazer, aleluia, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual. Mas só que a nossa confiança, ela tem que estar firmada em Deus que criou o céu e a terra, porque só Ele pode. Só Ele pode trabalhar, irmão, só Ele pode operar, só Ele pode transformar, só Ele pode mudar. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá fazer nas nossas vidas. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus irá trabalhar, irá operar, irá mover na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. E aquela mulher, ela teve fé, ela teve confiança, ela teve esperança que Deus, aleluia, era na vida daquele profeta, aleluia, que através da vida do profeta Deus iria operar na casa dela. Porque ela estava precisando de um milagre. Os credores estavam batendo na sua porta, ela estava devendo, ela herdou a dívida do seu marido. E ela precisava pagar, irmãos, porque se ela não pagasse, os seus filhos seriam levados para serem escravos, seriam vendidos, para que houvesse a quitação da dívida. A lei permitia isso. E ela estava desesperada. Não tinha saída para aquela mulher. Quando ela olha para um lado, ela olha para o outro, ela não vê solução. Aí Deus ele deu estratégia para ela. Procura o profeta. Aleluia. Eu tenho uma palavra para você. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia, irmãos. Eu costumo dizer, aleluia, em algumas pregações minhas, aleluia, que Deus, Ele nos permite vencer batalhas, mas só que nós temos perdido batalhas vencidas. Porque não temos seguido as estratégias que Deus tem nos dado. Nós temos que voltar a olhar a palavra do Senhor, aleluia, e nos basear nela para viver. A palavra do Senhor, ela é o caminho que nós temos que seguir. A palavra do Senhor é a trajetória, é o trajeto que nos levará até Ele. Como foi falado aqui nessa noite, é a palavra do Senhor que faz o nosso coração se encher de fé. E a fé, ela é como se fosse um azeite que faz gerar o milagre. Se não tiver fé, se não tiver azeite, não tem milagre. Jesus falou, se a sua fé, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode pedir para um monte se transportar para o outro lado e ele tem que obedecer. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Diante das nossas situações, usemos a nossa fé. Usemos a nossa confiança. Usemos a nossa esperança em Deus. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Jesus, Ele falou, eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para se arrepender daquilo que eu prometo, daquilo que eu falo, daquilo que eu declaro. Eu sou Deus para velar pelas minhas palavras. Deus, Ele vela pelas palavras dEle. Você tem promessa, sua casa tem promessa, sua família tem promessa, e o milagre vai acontecer dentro da sua casa. Eu posso contemplar pelos olhos da fé, Deus soprando um vento de bonança na sua vida, na sua casa, Deus transformando o ambiente, Deus trazendo o milagre da multiplicação, Deus operando na sua vida financeira, na sua empresa, nos seus negócios, aleluia, até aquilo que estava projetado para dar errado, vai dar certo, porque você veio nessa noite, aleluia, de campanha crendo que quem tem azeite faz o milagre acontecer. Um pouquinho de azeite, não precisa muito não, irmão, só precisa de um pouquinho, que a multiplicação, ela é instantânea na minha e na tua vida. Aleluia! Rabarassúria. Oh, glória! Aleluia! Nós temos que viver para ser testemunhos de milagre, irmãos.
As pessoas têm que olhar para mim, têm que olhar para você, aleluia, e falar: olha lá um servo que vive de milagre, olha lá a serva que vive de milagre, olha lá ele, não tinha perspectiva nenhuma, não tinha esperança nenhuma, mas foi, aleluia, ele não desistiu, ele ia toda noite para o culto, aleluia, ele adorava a Deus. Tinha gente que pensava que você era louco, que você era louca, mas você estava confiando, com seu coração esperançoso em Deus, e Deus operou e trabalhou na sua vida, e grandes coisas Deus ainda irá operar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos, para ser testemunhos de milagre. Quando Jesus falou aos seus discípulos: sejais meus testemunhos, Deus está falando para mim e para você também. Nós temos que testemunhar quem era Cristo. A minha Bíblia vai dizer que ele era grande em obras. E nós temos que testemunhar isso em obras também. Alguém tem que olhar para mim, tem que olhar para você e falar: olha lá o que Deus fez. É a nossa fé que gera milagre. A fé, ela move o sobrenatural. A fé, ela move no impossível. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. Outro dia estávamos na nossa congregação e eu tinha acabado de ministrar a palavra, irmãos, caiu uma chuva. Estava chovendo tanto, e a gente começou a aglomerar lá dentro da igreja, esperando estiar um pouco e trovejando, e a chuva implacável. Aí eu falei: Senhor, eu quero ir embora. Eu saí para lá de fora assim, pastor Washington. Cheguei, eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu vim cultuar, te adorei, te servi, preguei a tua palavra, agora eu quero ir embora. Nem que quando eu chegar em casa, a chuva passe, mas faz essa chuva cessar. Irmãos, isso aqui é diante de Deus, Deus é meu testemunho, minha esposa estava presente. Quando eu terminei de orar, a chuva passou, irmãos, na mesma da hora. As pessoas que estavam dentro da igreja, irmãos, começou a adorar a Deus, aleluia, começou a glorificar, porque as pessoas puderam contemplar que Deus ainda opera milagre através da fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Tem situações que só dependem de nós. Tem situação que só depende da nossa reserva com Deus. Não precisa de muito esforço não, irmãos. Quem tem fé, quem acredita que Deus ele faz, que Deus ele move, não precisa de muita coisa não, não precisa de muita gritaria não. Só é crer. E aquela mulher, ela teve confiança e esperança. Quantos de nós temos ficado pelo meio do caminho porque acabou a esperança? Tantos soldados que têm ficado para trás porque perdeu a esperança, perdeu a confiança e perdeu a fé. Nós não podemos perder a nossa fé, irmãos. A nossa fé ela tem que caminhar lado a lado comigo, lado a lado com você. A nossa esperança em Deus, ela tem que ser firme e alicerçada. Aí o profeta vai olhar para ela e vai dizer: eu não posso fazer nada por você, mas o meu Deus pode. O que é que tu tem em casa? Ela: Senhor, tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Aí o profeta vai dizer para ela: vai na tua vizinhança e começa a pedir vasilhas. Não pede pouquinha não, pede muitas vasilhas. Entra para dentro da tua casa, tu e os teus filhos, e fecha a porta. Aí tu vai pegar o azeite, a botija, e vai deitar sobre as vasilhas vazias. E o milagre vai ser gerado. Sabe o que é interessante aqui? É que o profeta vai dizer para ela: entra para dentro da tua casa, tu e os teus filhos. Fecha a porta sobre eles. Não precisa ninguém saber do que você está passando. Não precisa alarmar as tuas situações adversas, não. O fato de Deus saber já basta. Porque o milagre, quando Deus quer gerar em público, Ele gera o milagre em público. Mas quando Deus ele quer trabalhar no particular com você, Ele também trabalha.
Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e clama ao teu Deus. Ele te ouve no secreto. E publicamente Ele vai te honrar. Aí o profeta vai dizer para ela, depois que o azeite encher todas as vasilhas, você vai lá, vende, paga a tua dívida, paga o débito e você vai viver do resto. Aí alguém vai olhar para ela e vai dizer o que foi que aconteceu. Estava devendo, os credores estavam para levar os filhos, aleluia, estava desesperada, mas agora está vivendo bem. Pagou a dívida, pagou o débito, não pode trabalhar, não pode se sustentar, mas quem foi que fez? É Deus que faz. É Deus que age. É Deus que promove o milagre, é Deus que sustenta, é Deus que provê na mesa, é Deus que multiplica. Milagre não se explica não, irmãos, milagre se vive. O maior milagre tem que ser gerado em nós todos os dias, que é a nossa fé sendo renovada em Cristo Jesus. O sacrifício na cruz do Calvário tem que ser o suficiente para fazer o milagre ser gerado e renovado e alicerçado todos os dias dentro de nós. Aquela mulher, ela não tinha ninguém por ela. Mas ela sabia que ela não tinha casado com qualquer um. Ela sabia que ela não tinha, aleluia, vivido até aquele momento com qualquer um. Ela sabia quem era o marido dela. Ela sabia da integridade do marido dela. Ela sabia da fidelidade do marido dela. A ponto dela chegar para o profeta e falar, ele era teu servo. Ele te servia. Servidão. Servidão gera milagre, quem crê? Obediência a Deus gera milagre. Fidelidade a Deus gera milagre. Às vezes a gente não entende o porquê que muitas das vezes as coisas não fluem como a gente gostaria que fluísse. Mas aí a gente tem que voltar para a nossa história. E será que estamos servindo a Deus da forma que é devido? Será que temos obedecido a palavra de Deus da forma que é para ser obedecida? Será que temos sido testemunhos de Cristo como nós devemos? Aleluia, vou falar. São coisas, irmãos, que nós temos que guardar no nosso subconsciente e praticar todos os dias. Não basta só sentar e aprender na igreja, tem que colocar em prática. Nós temos que vivenciar, porque é a vivência que faz o costume. Não é verdade? Quando a gente tem um costume de fazer algo, aquilo se torna um hábito. Nós temos que colocar o costume de, aleluia, nos nossos corações, nós temos que gerar o costume da fé, para que o milagre todos os dias venha acontecer. Às vezes nós nos desesperamos porque oramos por fulano, oramos por ciclano, oramos por nossos filhos, aleluia, parentes que não se reconciliam, parentes que não aceitam Jesus. A gente prega, a gente mostra a ele, a palavra ensina. Mas não creem. E a gente se entristece com isso. Mas é porque tem que ser a nossa vivência, tem que ser o costume. Você não quer nada com Deus, mas eu vou continuar pregando e te amando. Você não quer aceitar, mas eu vou continuar pregando, te ensinando e te amando. Se você precisar de mim, eu estarei aqui. Porque isso é servidão. E quando a gente menos esperar, Deus ele vai mover. Quando a gente menos esperar, Deus ele vai operar, irmãos. Porque pense num Deus grande, pense num Deus poderoso que gosta de operar milagre. Aleluia, oh glória. Pense num Deus que gosta de transformar situações. Pense em um Deus que gosta de ressuscitar. Mas é a fé. É a fé que move montanhas.
É a fé que gera milagres. Em outras palavras, tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Porque quando ela fala para aquele profeta, ô meu senhor, eu só tenho um pouquinhozinho de azeite. Não tenho nada além disso. O azeite era a base para quase tudo. Era o azeite que era usado para cozinhar. Era do azeite que fazia os óleos, as especiarias, óleos de unção. Era o azeite que era usado para acender os candeeiros. E ela só tem um pouco. Ela falou, meu senhor, está acabando. A minha reserva está no fim. Mas a minha confiança e esperança não, está lá no alto. Talvez alguém tenha chegado aqui com azeite lá embaixo. Com a confiança lá embaixo, com a esperança lá embaixo. Mas deixa eu te falar algo. Deus, Ele te trouxe aqui para renovar a tua fé. Deus, Ele te trouxe aqui para encher a tua botija. É nesse pouquinho que você entrou aqui que Deus vai operar. É nesse pouquinho que você entrou aqui que Deus vai agir, que Deus vai transformar, que Deus vai multiplicar. E eu tenho fé nessa noite que você vai sair daqui cheio e cheia de Deus. Vai sair daqui cheio e cheia de confiança e de esperança que Deus ele vai mudar a história da tua vida. Quem crê, dá um glória bem alto, adora ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus ele se move através da nossa adoração, irmãos. Enquanto a gente está adorando e crendo e confiando, Deus ele está visitando, está movendo, está curando, está libertando, está salvando. Amém? O nosso coração, irmãos, tem que estar voltado para isso, para confiar. Mas só que nós temos que ter a nossa reserva com Deus. O homem tinha morrido, mas só que ele tinha comprado tanto para alimentar profeta. E deixa eu te falar uma coisa aqui para nós. Não existe esse que faça para a obra de Deus que Deus não recompense. Não existe esse que abra a mão para ajudar, para trabalhar na obra de Deus que Deus ele não recompense. E não é com barganha não, é porque você teve fé. Não é com barganha não, é porque você acreditou, porque você confiou. Porque você acreditou no projeto. Aquele homem, ele acreditou no projeto. Ele falou, esses homens aí não são qualquer homens não, são profetas. A obra de Deus não é qualquer obra não, é obra de Deus. E quem é Deus? O grande eu sou. A resposta para tudo. Se tem uma resposta para milagre, é Ele. Aí ela vai dizer, ele morreu, mas servia. Não tenho nada, mas o meu marido servia e deixou azeite. O meu marido morreu, mas na minha casa tem azeite. Os meus filhos estão a ponto de serem vendidos para ser escravos, mas na minha casa tem azeite. Está faltando tudo, mas na minha casa tem azeite. Ainda que seja pouco, tem azeite. O meu filho está afastado dos caminhos do Senhor, mas na minha casa tem azeite. Na minha mesa está faltando pão, mas na minha casa tem azeite. Não tenho dinheiro para pagar contas, mas na minha casa tem azeite. Aleluia. Deus, Ele vai multiplicar na tua vida, como já foi falado, através daquilo que você tem, através da sua reserva de azeite. Então não se esqueça, irmãos, de sempre ter, de sempre guardar uma reserva de azeite. Porque na parábola daquelas 10 virgens, aleluia, as 5 prudentes, elas guardaram suas reservas, aleluia. E foi aquela reserva de azeite que fez com que ela entrasse para, aleluia, para a cerimônia com o noivo. Nós temos que guardar a nossa reserva, aleluia, e confiar que no momento certo Deus irá multiplicar, aleluia, ainda que seja num pouquinho, mas Deus ele é fiel para transformar um pouco em muito, aleluia. Quem já ouviu que o pouco com Deus é muito? E é verdade, aleluia. O que é o muito sem Deus? Ainda que a gente tenha pouquinho, quando a gente coloca nas mãos do Senhor, a gente coloca nas mãos certas. Porque Deus, Ele é fiel na minha e na tua vida para operar
grandes coisas. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração. Aleluia. E logo após eu gostaria de estar já retornando a oportunidade, aleluia, para os nossos pastores que dará prosseguimento. Amém? Quem pode adorar Jesus bem alto? Senhor, meu Deus, gratidão, meu Pai, por esta palavra. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar nessa noite cada irmão, cada irmã, meu Deus, que entrou por essas portas confiando que o Senhor é Deus. Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, venha aumentar a nossa reserva de azeite, que o Senhor venha multiplicar na nossa casa, meu Deus, que o Senhor venha prover na nossa história, meu Pai querido. Vai visitando, meu Deus, a casa de cada irmão, de cada irmã que aqui se faz presente, meu Deus, das pessoas que nos ouvem, meu Pai, pelas redes sociais, que o Senhor, meu Deus, venha operar na vida dele, na vida dela, meu Deus, que o Senhor venha renovar a nossa fé, que o Senhor venha aumentar a nossa confiança em Ti, meu Deus, que o Senhor venha encher o nosso coração, meu Pai querido, de desejo de Te adorar, de Te servir, de Te engrandecer cada vez mais, meu Pai, de confiar, meu Deus, nos Teus milagres, nos Teus prodígios, que o Senhor é um Deus que pode transformar o pouco no muito, meu Pai querido, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar esta obra, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a liderança, meu Pai querido, os pastores, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, nos cobre com Teu sangue, nos guia, meu Pai, pelas Tuas veredas, Espírito Santo de Deus, nos despede em paz, meu Pai querido, que o Senhor nos guie, nos dê, meu Pai, um resto de semana abençoada, próspera, meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo, meu Pai querido, aquilo que não provém de Ti, que não vem do Teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, meu Deus querido, e que o Senhor venha nos dar a oportunidade de retornar, meu Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te adorar, em espírito e em verdade, meu Pai querido, é o que nós choramos, Te engrandecemos nesta noite e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e operou até aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Adore a Jesus e eu agradeço desde já a minha oportunidade, que Deus possa nos proporcionar, aleluia, grandes coisas em conformidade com a sua poderosa, aleluia, e inerrante palavra. Amém? Glória a Deus.